será que uma animação tão envolvida em polêmica, seja em mensagens subliminares no seu texto, seja ela sendo acusada de ser uma cópia de uma animação japonesa, tem alguma coisa para nos ensinar como cristãos? Então chega mais comigo e bora falar sobre o Rei Leão. Salve galera, Rafael Fi aqui no Teologia em Hollywood, hoje no quadro Teologia na Disney, onde eu tô respondendo a um dos pedidos aqui do canal, onde eu fui desafiado, a falar de todas as obras da Disney, e eu não pude deixar de trazer logo cedo, então, o que seria esse rei das animações, que nada mais ironicamente é a obra Rei Leão, que é até curioso quando a gente vê o contexto em que essa animação foi lançada, porque era um período difícil para Disney, ela já era conhecida, já tinha algumas obras famosas, mas que ela estava tendo alguns lançamentos um pouco ruins e tudo mais, até então que foi lançado essa obra e que fez um grande sucesso e que continua dando inclusive bastante dinheiro para Disney até o dia de hoje. Não é à toa que a gente tem 2 live action super recentes. Mas será que esse desenho faz jus a esse título de o rei das animações? E aí é claro que eu vou deixar para você responder se isso faz sentido ou não aqui nos comentários, mas o que cabe a mim dizer é que sim, essa é uma boa animação, é uma história envolvente, é uma obra que tem músicas ali bem cativantes e inesquecíveis de certa forma, que ela é emocionante, tem uma história bem fechadinha, bem amarradinha e bem feita. Ao mesmo tempo, é aquela obra que a gente pode assistir com os nossos filhos e tirar lições preciosas para as nossas vidas. É claro que num primeiro momento, a gente assistindo a obra pode pensar diretamente em ensinar nossos filhos sobre a desobediência e tudo mais, com o exemplo do próprio Simba desobedecendo ao pai dele e as consequências que isso trouxe, mas isso eu acho que é a aplicação mais óbvia de todos e acredito que a gente pode ir mais fundo nessas aplicações. Então chega mais comigo e bora falar sobre o que a gente pode tirar de lição cristã e como que a gente pode trazer isso para os nossos filhos de certa forma. Então logo de cara a gente já nota essa estrutura clássica de diversas obras cinematográficas que a gente traz para analisar, que é justamente essa estrutura que vem da própria Bíblia, que é da criação, queda e redenção. Ou seja, na criação, o início das obras no geral, isso não se aplica só ao Rei Leão, mas diversas obras que você for assistir, você pode perceber, a gente tem um estado ali quase que Jardim do Éden, um paraíso perfeito, onde tudo ocorre bem, até que então acontece algum ponto que a gente chamaria de queda, onde seria esse surgimento do grande problema que desafiaria as verdades ali dos protagonistas, até então que ele precisaria passar por esse arco redentivo e resolver então esse problema, trazendo ali o que a gente poderia chamar de consumação, mas a estrutura, criação, queda e redenção já é o suficiente para analisar diversas obras por aí. Então, nesse sentido, a gente começa justamente com esse cenário de uma selva, de uma floresta, que tem o seu funcionamento, tudo ali funcionando muito bem, muito perfeito, até então que a gente introduzir esse personagem do Scar, que obviamente a gente rapidamente já associa ele com a figura do maligno e que a gente não tem muita informação sobre ele. É claro que tá para sair o live action do Mufasa e que vai desenvolver um pouco mais essa relação do que os dois irmãos têm e tudo mais, e que vai trazer um background maior pro Scar, que inclusive já tem causado certa polêmica na sinopse que tem saído por aí, mas aqui nesse desenho a gente não tem quase nada de informação sobre ele. A única coisa que a gente sabe é que o irmão dele é rei e não ele, e que ele, para um leão, ele é fraco, ele não tem um porte físico de um leão. Ele não tem um porte físico, então, para ser essa figura desse rei que domina ali todo aquele império. Mas, ao mesmo tempo, ele é essa figura ciumenta, invejosa, que gostaria de ser rei, mas que sabe que ele mesmo não tem poder para isso. E que ele obedece ali o irmão, de certa forma, mas a muito contragosto e desobedecendo ali aqui a colar, claro, com algumas desculpinhas esfarrapadas. Mas o que a gente já pode notar aqui é que, é claro, o Scar, mesmo ele sendo essa criatura mais fraca que o irmão, e que inclusive o próprio Simba lá no futuro, ele ainda assim vai usar da sua astúcia, da sua malícia, da sua maldade para vencer então o Mufasa. Então o que a gente já poderia trazer para nós aqui é que é claro que Satanás também, sendo essa criatura mais fraca, muito inferior a Deus, ainda assim ele se opõe aos propósitos de Deus e ele vai usar também de todas as suas artimanhas, de toda a sua malícia, de toda a sua habilidade como uma verdadeira serpente para atacar aqueles que são filhos de Deus. É claro que ele nunca terá poder e capacidade para se opor ao próprio Deus, mas que ainda assim ele anda ao nosso derredor tentando desviar aqueles que são os filhos de Deus. Mas o que a gente já vai ver aqui, conforme a história ela vai avançando, é então justamente o que ele faz para manipular o Simba, onde ele mente para o Simba e faz ele acreditar que o próprio Simba foi então responsável pela morte do seu pai. E isso traz culpa para aquele personagem e faz com que ele fuja para bem longe, quase que numa fuga desse Jardim do Éden, né? A gente
lembra até da figura de Adão e Eva sendo expulsos do jardim, ou então de Caim também fugindo ainda mais longe depois que ele é expulso do paraíso, depois que ele finaliza o seu irmão, e indo nessa jornada então afastando cada vez mais do paraíso. Então aqui a gente já pode tirar de lição para as nossas vidas também de como Satanás ele também vai trabalhar em cima da culpa e de como a culpa ela é realmente esse elemento que tem essa força de manipulação, que é essa ferramenta que é usada em muitos contextos, em muitos lugares, para ser esse instrumento de manipulação. Então aqui, o Scar ele vai pegar o Simba e vai fazer com que o Simba acredite que ele foi responsável pela morte do pai, sendo que a gente sabe que não é verdade, mas que ainda assim ele acredita nisso e ele vai agir a partir dessa culpa. Então isso é uma coisa bem temerosa, porque de fato na nossa sociedade, no nosso contexto humano, a gente é manipulado pela culpa. Isso é usado em diversos contextos. A religião ela usa muito da culpa para manipular as pessoas. Não é à toa que a gente vê em diversos contextos religiosos por aí, em como, por exemplo, a culpa é utilizada para arrancar dinheiro das pessoas. Isso não é à toa, né? A gente vê isso acontecendo à torta e à direita, em como promessas de bênção e tudo mais são usadas para que as pessoas elas deem uma oferta e aquilo de certa forma tranquilize a mente dela de tal forma que ela consiga viver um pouco em paz, ainda que por pouco tempo, mas que depois de dar uma oferta, depois de fazer uma determinada obra, ela então vai ter uma paz momentânea e temporária. E é claro que essa manipulação ela acontece inclusive dentro do próprio cristianismo, mas ainda assim isso não muda o fato de que é somente no Evangelho de Jesus Cristo que a gente consegue lidar com a culpa de fato através da doutrina da justificação em Cristo. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Então é curioso que se você pegar uma obra recente, que já tem vídeo aqui no canal inclusive, que é o filme Herege, vai trabalhar muito nessa questão da culpa e da manipulação da religião também. Então o Scar ele faz uso desse instrumento da culpa para controlar e manipular o Simba como ele quer, e ao mesmo tempo a gente poderia ainda trazer essa lição de como Satanás ele também é esse acusador que também traz acusação para aqueles que são filhos de Deus. E uma das formas mais poderosas que Satanás usa para nos enganar é justamente quando fala, nossa, aqui você foi longe demais. Então esse cara ele já tinha pregado uma peça no Simba, já tinha feito ele se sentir um pouco culpado, mas aí ele vai e prega uma outra peça na figura do Simba ali, e aí ele vira pro Simba e fala, nossa, você, olha o que você fez, aqui já foi longe demais, aqui já não tem mais volta para você, é melhor você sumir e nunca mais aparecer por aqui. Então você percebe como que Satanás também, ele trabalha na consciência de muitos cristãos, onde a gente acredita que, não, esse pecado aqui não tem perdão, não, nossa, você fez isso, então é melhor você sair daqui porque não tem mais espaço para você. E isso, infelizmente, muitas vezes a gente não precisa nem ouvir da boca de outras pessoas, mas Satanás, ele sussurra nos nossos ouvidos de tal forma que nós mesmos nos condenamos. Às vezes a gente luta com um pecado por tanto e tanto tempo e chega no momento na nossa jornada cristã que a gente acredita que não tem mais como vencer determinado pecado. Não, eu já pequei tantas vezes que não tem mais perdão pra mim. Não, eu cometi esse pecado, com certeza Deus não olha mais pra mim, Deus está chateado comigo, está arrependido comigo. E talvez você se sinta familiarizado com isso, porque isso de fato é uma realidade no contexto cristão, onde nós nos acusamos diariamente, mas saiba que quando a sua consciência te acusar, saiba que é o próprio Satanás te tentando, saiba que não há pecado grande demais para ser perdoado na figura de Cristo Jesus. Você pode até falar assim, mas e a blasfêmia contra o Espírito Santo? Cara, isso é um tema para um outro vídeo, se tiver curiosidade pode até deixar aqui nos comentários, que talvez eu traga aqui pro canal, mas que você pode ter certeza que você não cometeu nenhum pecado que é grande demais para ser perdoado em Cristo Jesus. Como Paulo diz lá em Romanos 8, nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Então você pode descansar em Deus, você pode descansar em Cristo Jesus, sabendo que na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo Jesus por nós, não há pecado grande demais que não possa ser perdoado por Ele. Na verdade, todos os nossos pecados, presentes, passados e futuros, já foram perdoados em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo ele faz essa declaração tão ousada de que nada separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Satanás ele vai tentar nos convencer do contrário disso, vai tentar fazer com que nós sintamos que a gente foi longe demais e que não há mais perdão pra gente, e que na verdade há sim perdão em Cristo Jesus, e que é justamente Satanás, esse acusador, que tenta nos enganar quanto a isso. Mas sempre que você estiver desanimado com o seu pecado,
olhe para a cruz de Cristo. A gente não deve relativizar o pecado, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar que o nosso pecado nos esmague. Então, toda vez que você olhar para o seu pecado, olhe para a cruz de Cristo 10 vezes mais, até que você tenha a certeza e a segurança da paz que é em Deus, em Cristo Jesus. Bom, só que a gente já poderia encerrar esse vídeo, né? Mas fica comigo mais um pouquinho que dá pra tirar mais umas lições legais, né? Então a gente chega naquela famosa música Hakuna Matata, que tem algo a ver então com você deixar os problemas, de você deixar a culpa pra trás e tudo mais. E é claro que você pode interpretar isso de uma maneira negativa e positiva, né? E geralmente as pessoas, no contexto cristão, quando assistem o Rei Leão, interpretam isso de uma maneira um pouco mais negativa, trazendo quase como que um elemento hedonista ali, no sentido de que, eu não vou ligar para os problemas, eu vou viver o aqui e agora e não vou me preocupar com pecado, com responsabilidades, etc, etc, etc. E é claro que eu acredito que não foi esse o caso do Simba, porque o Simba, ele não vive o Hakuna Matata como se fosse alguém fugindo das responsabilidades. Talvez isso possa até ser verdade com relação ao Timão e Pumba, mas com relação à figura do Simba, ele tá muito mais fugindo dessa culpa, desse medo, dessa mágoa daquilo que aconteceu com o pai dele, do que realmente ser alguém que tá fugindo das responsabilidades e tudo mais. É muito mais a culpa que esmaga o Simba do que ser ou viver de uma maneira irresponsável. Então a forma que a gente poderia interpretar positivamente o Hakuna Matata é justamente pensando nesse elemento da justificação que é em Cristo Jesus. Na cruz de Cristo, quando nós temos fé em Cristo Jesus, a justiça dele é imputada no crente, é imputada naquele que tem fé no nosso Senhor e Salvador, de tal forma que quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo que foi imputada de nós, de tal forma que, como diria Lutero, nós ainda somos pecadores, mas nós somos justificados. Deus, ele não leva em conta o nosso pecado, porque as nossas dívidas, a dívida que havia contra nós, já foi paga no madeiro, e quando Deus olha para nós, ele vê a figura e a justiça de Cristo Jesus. Então a culpa pelo meu pecado, ela desaparece. Eu não preciso mais viver preso ao passado, eu não preciso mais viver preso ao meu pecado, eu não preciso mais deixar que o meu pecado me defina, mas eu posso descansar e confiar no meu Senhor e Salvador, porque pela morte e sacrifício de Jesus, então eu tenho a certeza dessa justiça que foi imputada em mim, por isso que eu sou declarado justo em Cristo Jesus, e o meu pecado não precisa mais me definir. Independente do tamanho desse pecado, eu tenho a certeza e a segurança de que a morte de Cristo Jesus garantiu o meu perdão e garantiu uma vida eterna ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Então, Hakuna Matata, deixar os nossos problemas para trás, pode nos lembrar também da doutrina da justificação, onde nós relembramos da morte e sacrifício de Jesus e relembramos que o nosso pecado, por pior, mais terrível que seja, ele foi cravado lá na cruz. O sangue derramado naquele madeiro foi o preço a pagar pelas nossas omissões, pelas nossas culpas, pelos nossos pecados. A gente pode viver agora em novidade de vida, deixando o nosso pecado, deixando as nossas falhas, os nossos erros todos para trás e vivendo agora em novidade de vida. A gente tem um outro momento curioso que a gente poderia tirar de lição aqui, que é quando o Simba tá olhando para as estrelas junto com o Timão e Pumba ali, e há uma conversa sobre o que são as estrelas e tudo mais, e é claro que o Timão e Pumba, eles dão umas respostas bem bobas ali, é o Pedro, é não sei o quê, e aí o Simão, ele tenta trazer um aspecto um pouco mais religioso, mais místico, metafísico ali, e os dois dão risada dele. E aí a gente já poderia tirar uma série de lições aqui, por exemplo, de como as pessoas hoje em dia, elas têm dificuldade em aceitar o elemento sobrenatural, de como as pessoas de hoje em dia, elas são muito secularizadas, então elas preferem acreditar em uma coisa boba como a estrela é fruto de um peido, do que acreditar que realmente há um mundo além desse que nós vemos. E o Simão, então, poderia ser justamente essa figura que fica com medo do olhar dos outros, fica com medo de se posicionar, de falar sua opinião diante ali da zombaria alheia. Então tudo isso também poderiam ser pontos discutidos com os nossos filhos. Então a gente poderia falar sobre essa questão do medo da opinião alheia, a gente poderia falar dessa questão do propósito de vida, do pertencimento, do lugar em que a gente verdadeiramente pertence, da própria identidade e responsabilidade nossa. Então o Simba, é claro, dentro dessa história, ele já estava ali predestinado para ser esse rei.
por assim dizer. E é claro que essa jornada foi importante para ele, porque ele era uma pessoa até, de certa forma, um pouco arrogante, imatura e tudo mais, e que precisou aprender que nem tudo é tão simples assim, para ele se tornar esse grande leão, esse verdadeiro adulto, mas que ainda assim havia um propósito para ele. Ele tinha uma identidade, ele tinha um lugar a que ele pertencia, de tal forma que também, é claro, trazendo isso para nós, todos nós também temos um chamado. Nós temos um chamado, é claro, para sermos cristãos, para sermos filhos de Deus, para vivermos em novidade de vida diante da face do nosso Deus, mas também temos um chamado mais específico para servirmos nesse mundo. E isso, é claro, também é tema para outro vídeo. Mas é curioso porque no meio, então, desse descobrimento, dessa redescoberta da identidade, do propósito de vida do Simba, ele encontra novamente com o Rafiki, que é a figura daquele babuíno, e que ele funciona, de certa forma, dentro daquela história como uma espécie de profeta, que vai justamente colocar o Simba de volta nos eixos, que vai justamente lembrar o Simba quem ele é e colocar ele novamente na jornada, na trilha que ele deveria estar trilhando. Então a gente poderia pensar realmente em figuras proféticas ali na Bíblia, principalmente, por exemplo, do profeta Natan. Se eu fosse dar um exemplo mais direto aqui, onde Davi, ele se desvia do seu propósito, ele comete um pecado e ele continua vivendo como se nada tivesse acontecido, e precisou o profeta ir até ele e lembrar do pecado dele e lembrar da responsabilidade que ele tinha nessa vida diante de Deus. Então, de tal forma também Deus coloca pessoas nas nossas vidas para também nos lembrar dos nossos propósitos. Quem sabe realmente Deus não colocou eu aqui para estar falando para você nesse vídeo, para você também lembrar que você também tem um chamado, que você também é um filho de Deus, chamado para servi-lo, chamado para viver diante dele. E aí é claro que o mais óbvio, o mais curioso que a gente poderia falar aqui também é justamente dessa figura do leão, que é óbvio que quando a gente pensa na figura do leão, a gente lembra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é justamente esse leão da tribo de Judá. A gente lembra, por exemplo, no texto de Apocalipse 5, onde João, ele tem esse vislumbre ali, que ele vê desse cordeiro que foi morto, que foi imolado pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo é aquele cordeiro que tem domínio, que tem autoridade, que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é nele que a gente confia, é nele que a gente descansa, é ele que nós servimos. É para ele que nós vivemos, para honra e glória desse Senhor, desse Rei, desse leão que ruge, desse leão poderoso, desse leão que também derrotou todas as hienas, todos os inimigos, colocou todos eles debaixo do seu domínio, debaixo da sua autoridade, debaixo dos seus pés, e é ele que tem autoridade sobre céus e terra, e ele chama pecadores para se arrependerem dos seus pecados e servi-lo, então, como seus servos, como seus súditos, mas ainda mais também somos chamados de amigos e filhos de Deus. Então, na figura de Jesus Cristo, esse Rei que reina, que ruge, que domina sobre todas as coisas, é esse Rei também que ele vem, que ele nos serve, que ele também lava os nossos pés, que ele também cuida de nós, que ele também nos ama, que ele se entrega para que a gente possa ter uma nova vida nele. Então é esse Senhor que se entrega a nós por amor, mas é esse Senhor também que reina e domina sobre todas as coisas, e a gente tem um conforto da paz e segurança de que os nossos inimigos foram todos derrotados e que nele nós temos também o perdão dos nossos pecados, e a gente pode descansar, a gente pode dormir debaixo de um céu estrelado, a gente pode olhar para o alto céus e saber que o nosso socorro vem do nosso Senhor, vem do nosso Redentor, vem do nosso leão da tribo de Judá. E a gente pode descansar nisso. E é claro que nos dias de hoje ainda continua sendo muito importante a gente ressaltar esse aspecto do leão, porque os ataques à figura de Jesus Cristo, eles não cessam. Então a gente pode pegar uma animação recente que eu não assisti, mas que eu sei que ataca justamente a figura do leão, que é esse filme recente que saiu da Arca de Noé. Que óbvio, você pode até tentar defender assim de que, é só uma mera coincidência, só que venhamos e convenhamos, é uma animação que ela é totalmente anticristã, que ela traz um título bíblico, que ela traz um enredo bíblico, e justamente a figura do leão que é vista como um vilão ali dentro dessa animação. Então é óbvio que a gente vê como que Cristo ainda é atacado em muitos lugares pela nossa cultura. Então o Rei das Animações também nos lembra do nosso grande Rei
e Senhor e Salvador. É claro que a gente ainda poderia traçar outros paralelos aqui, como por exemplo a figura do próprio Adão. A gente poderia traçar um paralelo com José, com Moisés e com Cristo também, mas eu vou deixar isso de lição de casa para vocês. Se você pensar nos paralelos, o que tem a ver o filme do Rei Leão com essas figuras, deixa aqui nos comentários. E cara, o que eu posso falar aqui rapidamente sobre essas mensagens subliminar que rola aqui no filme do Rei Leão, nas animações da Disney de maneira geral, mas aqui no Rei Leão, cara, tem aquela cena famosa que aparece as poeiras ali no ar e dizem, né, que forma a palavra sexo e tudo mais. E cara, é vergonhoso porque já é bem provado que forma, na verdade, as palavras SFX, que é uma brincadeira ali do próprio setor de animação responsável ali pelo Rei Leão e tudo mais, né? Então, cara, é vergonhoso, assim, que realmente a gente fica tentando demonizar certas coisas, a gente fica tentando encontrar coisa onde não tem, é porque venhamos e convenhamos, eu acredito que possa existir manipulações e mensagens ocultas nas obras e tudo mais, e de certa forma eu tento trazer algumas dessas coisas aqui pro canal, analisando algumas obras e etc. Então, né, não dá pra aproveitar 100% das obras. O próprio Rei Leão aqui, ele tem um lance de natureza, ele tem um lance religioso ali que não conversa nem um pouco com o cristianismo, embora eu rejeitei e não falei disso aqui no vídeo, mas é claro que tem algumas coisas ali que estão bem longe do cristianismo que são pregadas aqui, mas eu tentei focar mais nos aspectos positivos. Mas é triste que a gente fica tentando achar pelo em ovo também e tentando demonizar coisas que, gente, é pura bobagem. Então, por exemplo, nossa, tá escrito sexo na fumacinha, na poeirinha, né? Você acha que uma criança vai ver aquilo? E se vê, que diferença vai fazer na vida da criança, na boa? Então talvez algum dia eu traga um vídeo falando um pouco mais dessa questão das mensagens subliminares e tudo mais, só que a gente precisa ser prudente sem ser ao mesmo tempo ridículo, né? Sem beirar ao ridículo, né? Mas enfim, e você? Já assistiu o Rei Leão? Foi um desenho que marcou algum momento da sua vida, que marcou a sua infância? Você já assistiu os live actions? Tá ansioso para assistir esse novo live action do Mufasa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e eu vou deixar aqui indicado no vídeo então mais uma outra animação que tem uma bela mensagem a nos passar, que é a Anastácia. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você fique com Deus, um abraço e eu espero te ver por aqui logo. Tchau!